Sabe, eu não gosto muito de falar sobre isso. Acho que a gente sempre tenta esquecer as coisas que não consegue explicar, né? Mas vou contar mesmo assim, porque às vezes parece que vai me sufocando guardar isso só para mim. Eu trabalhava como agente penitenciário, fazia o turno da noite num presídio de segurança máxima. Era um lugar pesado, daqueles que você já sente um negócio ruim só de entrar. A gente ficava responsável por vigiar os presos mais perigosos, aqueles que ninguém queria ficar perto. No começo, era só um trabalho como qualquer outro, mas depois daquela noite, tudo mudou. Tava fazendo uma ronda normal, acho que era madrugada já. O presídio fica diferente nesse horário, sabe? Tem um silêncio que não é normal. Nessa noite em particular, estava tudo mais quieto ainda. Nem os presos que sempre dão trabalho faziam barulho. E aí eu comecei a sentir uma coisa estranha, como se alguém tivesse me observando. Sei que parece bobagem, mas quando você trabalha num lugar daqueles, aprende a confiar nos seus instintos. A iluminação do corredor principal nunca foi boa. Sempre tinha aquelas áreas mais escuras entre uma lâmpada e outra. Eu estava andando sozinho, os outros agentes estavam na sala de monitoramento. Foi quando vi aquela coisa parada lá no fim do corredor. No começo, achei que era algum preso que tinha conseguido sair da cela. Então, fiz o procedimento normal. Gritei para ele se identificar e ficar parado. Mas aquilo não respondeu. E aí, de repente, aquela coisa se virou na minha direção de um jeito, sei lá, não parecia movimento de gente normal. E quando eu consegui ver melhor, percebi que não tinha rosto. Era como se tivesse só escuridão onde deveria ter olhos, nariz, boca. Não era uma pessoa com capuz ou máscara. Era algo diferente. Na hora senti um frio que nunca tinha sentido antes. Tentei chamar reforço pelo rádio, mas o danado não funcionava. Só saía um barulho estranho. Quando olhei de novo, aquela coisa estava mais perto, mas eu não tinha visto ela se mover. Tinha um cheiro forte também, meio podre, que foi ficando mais forte. Na hora não sei o que deu em mim, mas comecei a andar na direção daquilo. Acho que foi o treinamento, sei lá. Aí as luzes piscaram de repente. E quando voltaram ao normal, aquela coisa tinha desaparecido. Simplesmente sumiu. Terminei minha ronda todo tenso, com o coração na boca, olhando cada canto, cada sombra. Não falei nada para ninguém. Quem ia acreditar? Iam achar que eu estava inventando história ou que tinha dormido durante o turno e sonhado. Fui para casa naquele dia, mas não consegui pregar o olho direito. No dia seguinte, quando voltei para o trabalho, estava aquela confusão toda. Polícia, perícia, um monte de gente entrando e saindo. Foi aí que fiquei sabendo que um preso tinha sido encontrado morto na cela, justamente naquele corredor onde eu tinha visto a tal coisa. E não era uma morte qualquer. O cara estava com o rosto completamente desfigurado, como se tivesse sido arrancado. Não tinha os olhos, o nariz, a boca, nada. Era como se algo tivesse levado embora toda a face dele. O mais estranho é que ninguém tinha ouvido absolutamente nada durante a noite. Nem grito, nem briga, nada. E a cela estava fechada e trancada normalmente. Como alguém poderia ter entrado lá, feito aquilo e saído sem ninguém perceber, sem deixar nenhum rastro? Eles investigaram durante semanas, interrogaram todo mundo, olharam as câmeras de segurança. Mas aquelas do corredor onde o corpo foi encontrado, por coincidência, tinham parado de funcionar justamente naquela noite. Nunca descobriram o que aconteceu de verdade. Oficialmente, registraram como homicídio por autor desconhecido, e o caso acabou sendo engavetado. Eu fiquei mais uns 2 meses trabalhando lá, mas era impossível. Todo dia que eu entrava naquele corredor, sentia como se aquela coisa ainda estivesse lá, me observando. Às vezes, quando estava sozinho fazendo ronda, achava que via aquela forma escura no canto do meu olho. Mas quando olhava direito, não tinha nada. Comecei a ficar nervoso demais, assustado.
Os outros agentes perceberam, começaram a fazer piada, dizendo que eu estava com medo de fantasma. Mal sabiam eles que era exatamente isso. Pedi transferência e fui trabalhar em outro lugar. Mas isso não acabou ali não. De vez em quando ainda acordo no meio da noite com a sensação de que tem algo no quarto comigo. Às vezes sinto aquele mesmo cheiro estranho, mesmo que bem fraco. E nos pesadelos que ainda tenho, continuo vendo aquela coisa sem rosto, virando lentamente na minha direção. Outro dia, soube que mais 2 presos morreram lá, do mesmo jeito. Sem rosto, sem explicação, sem pistas. Ninguém fala sobre isso abertamente. Vira só mais um caso sem solução. Alguns agentes que ainda trabalham lá dizem que tem algo errado com aquele lugar, que às vezes veem coisas estranhas nos corredores à noite. Já me perguntaram se acredito em coisas sobrenaturais, em espíritos, essas coisas. Antes daquela noite, eu diria que não. Agora, não sei mais. Só sei que existem coisas que a gente não consegue explicar, coisas que talvez não devêssemos ver nunca. Às vezes acho que aquela coisa não era desse mundo. Talvez fosse algum tipo de entidade que veio buscar aquele preso por algo que ele fez em vida. Ou talvez seja algo que sempre esteve naquele lugar, escondido nas sombras, só esperando. O que mais me assusta é pensar que tem momentos, mesmo agora, que sinto como se aquilo tivesse me seguido. Como se tivesse algo nas sombras do meu apartamento me observando, esperando sua vez. Sei que parece loucura. Talvez seja. Talvez eu tenha imaginado tudo. Ou talvez tenha sido só coincidência o preso morrer daquele jeito justo na noite em que vi aquela coisa. Mas no fundo, sei o que vi. E tenho certeza que, seja lá o que for aquilo, ainda está por aí. Não só naquele presídio, mas em outros lugares escuros, onde a gente não quer olhar por muito tempo. Nunca mais trabalhei no turno da noite. Nunca mais consigo ficar em lugares muito escuros, sem sentir aquele medo voltando. E até hoje, quando as luzes se apagam, por um instante, acho que vejo aquela figura alta e escura parada num canto, sem rosto, apenas esperando. Tem coisas nesse mundo que não são feitas para a gente entender. E tem lugares que guardam segredos que é melhor deixar quieto. Talvez, se eu nunca tivesse visto aquilo, minha vida seria diferente hoje. Não acordaria assustado no meio da noite. Não teria medo de olhar muito tempo para o escuro. Não teria essa sensação constante de que tem algo me observando. Às vezes me pergunto se outras pessoas já viram essa mesma coisa, se existem outros lugares onde ela aparece e o que realmente ela quer, porque tenho certeza que aquilo não acabou. Seja lá o que for, ainda está por aí, nas sombras. E para quem já viu uma vez, parece que fica mais fácil ver de novo. Como se depois que você enxerga algo assim, nunca mais consegue voltar a não ver. Por isso evito falar sobre isso. Parece que quanto mais a gente pensa, mais a gente atrai. Só contei essa história aqui porque vocês não vão acreditar mesmo. Vão achar que é só mais uma história de terror inventada. Tomara que seja só isso mesmo. Mas se um dia, durante a noite, você sentir que tem algo te observando no escuro, não olhe por muito tempo. Algumas coisas a gente só vê quando quer ver. A vida na penitenciária já é difícil por natureza, mas isso que vou contar mexe comigo toda vez que lembro. Era minha primeira semana como agente. Ainda estava aprendendo os corredores, decorando os procedimentos, tentando não mostrar meu nervosismo para os presos mais antigos. A gente sabe como é, eles sentem o medo de longe. Aquela noite começou normal. A troca de turno tinha sido tranquila e estava tudo calmo nas alas. Até que escutamos aquela gritaria vindo do bloco C. Socorro! Tem um cara se matando. Corremos para lá. Um preso tinha amarrado os lençóis na grade da janela e se jogado.
Quando chegamos, a cara dele já estava roxa, os olhos quase saltando. Agimos rápido, um segurando o corpo para aliviar o peso enquanto eu cortava os lençóis. Ele caiu pesado no chão, parecia que já era tarde demais. Mas aí ele puxou aquele ar, sabe? Voltou. Fizemos os primeiros socorros e mandamos para a enfermaria. Ele não falou nada, só ficou olhando para a gente com uma cara estranha. Não era olhar de agradecimento, parecia mais decepção, como se a gente tivesse atrapalhado alguma coisa importante. Depois do tumulto, voltei para terminar meu relatório. Já era tarde, meu turno tinha acabado faz tempo, mas não conseguia ir embora. Tinha um peso no peito, uma sensação ruim. Resolvi passar de novo pelo bloco C antes de sair, só para confirmar que estava tudo em ordem. Os corredores estavam naquela luz fraca de sempre. O silêncio era cortado só pelo ronco de uns presos e o barulho distante das grades. Quando cheguei na cela daquele mesmo preso, gelei. Pela janelinha da porta, vi uma silhueta escura lá dentro. Era ele, o mesmo cara que tínhamos levado para a enfermaria horas atrás. Estava pendurado de novo, balançando devagar. Não pensei duas vezes. Peguei a chave, abri a cela e entrei para salvar ele outra vez. Mas quando entrei, a cela estava vazia. Completamente vazia. Nenhum sinal de lençol, nenhum sinal do preso. A cama estava arrumada, como se ninguém tivesse usado ela por dias. Na mesma hora, apareceu um agente do turno da noite. "O que você está fazendo aqui? Essa cela está vazia desde a semana passada." Tentei explicar o que tinha acontecido. Falei do preso que tinha tentado se matar, que a gente tinha salvado ele. O cara me olhou como se eu tivesse ficado doido. Fomos até a enfermaria e não tinha ninguém lá. A enfermeira jurou que não tinha recebido nenhum preso naquela noite. No dia seguinte, procurei o registro da ocorrência que eu mesmo tinha feito. Não tinha nada. Procurei os agentes que tinham me ajudado no salvamento. Ninguém lembrava de nada. O médico do presídio me afastou por uns dias. Falou que era normal, que o trabalho era estressante, que às vezes a mente prega peças na gente. Tomei os remédios que ele receitou e fiquei em casa pensando se estava ficando maluco. Quando voltei a trabalhar, evitava passar perto daquela cela. Mas um dia acabei passando sem querer e vi tudo de novo. Ele lá, pendurado, balançando devagar. Dessa vez, nem parei. Saí andando rápido, fingindo que não tinha visto nada. Um dia, num papo com um agente mais velho, descobri que tinha uma história sobre aquela cela. Anos atrás, um preso tinha realmente se enforcado ali. O pior é que depois descobriram que o cara era inocente. Foi condenado por um crime que não cometeu. Aí muita coisa fez sentido para mim. Talvez o que eu vi não fosse imaginação, talvez fosse outra coisa, algo que está além do que a gente consegue entender. Com o tempo, fui percebendo que outros agentes também tinham experiências estranhas naquele lugar. Não era só eu. Histórias de vultos pelos corredores, sensações de estar sendo observado, objetos que mudavam de lugar. Mas ninguém falava disso abertamente. Era sempre nas conversas de canto, baixinho, como se fosse um segredo. Continuei trabalhando lá por mais um tempo, mas nunca me acostumei. Tem coisas que a gente aprende a lidar na cadeia: violência, ameaças, tensão. Mas como você lida com algo que nem sabe se é real? O pior é que mesmo depois que saí daquele emprego, a sensação continuou. Às vezes acordo no meio da noite com a impressão de que tem alguém no quarto comigo. Quando acendo a luz não tem ninguém, mas juro que por um segundo vejo uma sombra balançando no canto. Já procurei explicações de todo tipo. Conversando com gente que entende dessas coisas, uns falam que são energias que ficam presas onde aconteceram tragédias. Outros dizem que são pessoas que morreram e não conseguiram seguir em frente. Tem quem diga que é só nossa cabeça mesmo, jogando com nossos medos. Não sei o que acreditar, só sei que depois daquela noite nunca mais fui o mesmo. Antes eu ria dessas histórias de assombração. Hoje já não tenho tanta certeza. E o mais estranho é pensar: por que eu?
Por que logo na minha primeira semana? Será que aquele preso que tentamos salvar era real? Ou seria algum tipo de, sei lá, uma manifestação daquele que morreu anos atrás? E se for isso, o que ele queria mostrar? São perguntas que provavelmente nunca vou ter resposta. Mas uma coisa eu aprendi: tem coisas nesse mundo que a ciência não explica. Coisas que ficam entre o que a gente vê e o que a gente sente. E eu tive o azar de esbarrar com uma delas. A gente escuta muita história estranha na cadeia. Os presos vivem inventando coisa, às vezes para conseguir benefício, às vezes só para assustar mesmo. Mas essa história que vou contar, essa eu vi com meus próprios olhos, e até hoje não consigo explicar direito o que aconteceu. Faz um tempo que trabalho como agente. A gente acaba se acostumando com muita coisa, com a sujeira, com o cheiro, com a violência. Mas tem coisas que a gente nunca se acostuma. Tudo começou quando os presos de uma cela no bloco mais antigo do presídio começaram a reclamar do boi. Para quem não sabe, boi é como a gente chama o vaso sanitário da cela, que na verdade é só um buraco no chão. Os caras diziam que tinha alguma coisa estranha lá. Falavam que quando iam fazer as necessidades, sentiam algo tocando neles. Uma coisa fria, como dedos. No começo, ninguém deu bola. É cada história que a gente escuta. Achei que era só mais uma invenção deles para chamar atenção ou para tentar conseguir mudança de cela. Mas aí a reclamação foi aumentando. Os presos começaram a se recusar a usar o boi. Alguns apareceram com marcas nas pernas, tipo arranhões. Diziam que tinha sido a coisa do buraco que tinha feito aquilo. O chefe mandou investigar. Disse pra gente verificar se não tinha algum bicho lá dentro, um rato grande ou uma cobra que tivesse entrado pelos canos. Eu e mais 2 agentes fomos fazer a inspeção. Foi numa terça-feira. Lembro disso porque era dia de visita e o presídio estava mais movimentado que o normal. A gente tirou os presos da cela para poder examinar tudo direito. Quando fui olhar o tal do boi, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o cheiro. Não era só o fedor normal de esgoto, era algo diferente. Algo podre. Apontei a lanterna para dentro do buraco e não consegui ver o fundo. Os canos antigos do presídio fazem umas curvas estranhas, então é difícil mesmo enxergar lá dentro. Um dos agentes falou que o buraco parecia mais largo que o normal, como se alguém tivesse raspado as laterais. Foi aí que eu fiz a maior burrice da minha vida. Resolvi enfiar o braço lá dentro para sentir as paredes e ver se tinha algo estranho. Os outros agentes falaram para eu não fazer isso, mas eu estava determinado a descobrir o que estava acontecendo. Achei que ia encontrar alguma ferramenta quebrada ou algo que os presos pudessem estar usando para tentar cavar um túnel. Quando coloquei meu braço naquele buraco, foi quando tudo ficou estranho. Na hora senti um frio anormal. Não era só umidade, era um frio que parecia penetrar na pele. Comecei a tatear as paredes, sentindo a textura irregular, quando meus dedos tocaram em algo estranho. Não era concreto, não era pedra. Era macio e ao mesmo tempo firme. E aí aquela coisa se mexeu debaixo dos meus dedos. Antes que eu pudesse reagir, senti algo fechando em volta do meu pulso. Eram dedos longos e frios, apertando meu braço com uma força absurda. Não sei explicar direito o que eu senti naquela hora. Era uma mistura de medo, nojo e desespero. Tentei puxar meu braço de volta, mas não conseguia. Aquela coisa estava me puxando para dentro. Comecei a gritar. Os outros agentes vieram correndo e tentaram me ajudar. Um segurou meus ombros enquanto o outro puxava meu braço. Foi uma luta danada. Eu sentindo aquela coisa me puxando cada vez mais forte. E aí eu ouvi. Entre meus gritos e a confusão, veio um som lá de dentro do buraco. Era como uma risada abafada,
mas não parecia humana. Parecia que tinha água ou algum outro líquido na garganta de quem estava rindo. Esse som me apavorou mais do que a mão que me segurava. Não sei dizer quanto tempo durou aquilo, mas quando a gente finalmente conseguiu vencer aquela força, caímos todos para trás no chão da cela. Meu braço saiu coberto de uma gosma nojenta, esverdeada, misturada com algo escuro que parecia sangue velho. As marcas no meu pulso eram o pior. 5 marcas fundas, roxas, no formato de dedos, mas dedos muito compridos, que davam quase a volta toda no meu braço. Não era tamanho de mão de gente normal. Chamaram reforço e fizeram uma inspeção mais cuidadosa do boi. Trouxeram até uma câmera pequena, dessas de encanador, para olhar lá dentro, mas é claro que não acharam nada. O buraco parecia normal, sem nenhum sinal do que tinha me agarrado. No dia seguinte, quando voltamos para continuar a investigação, o boi estava completamente entupido. Os encanadores foram chamados e disseram que nunca tinham visto nada igual. Era como se algo tivesse fechado a passagem de propósito. No final, interditaram a cela, transferiram os presos e lacraram a porta. Oficialmente, falaram que era por causa de problemas estruturais. Ninguém quis comentar sobre o que tinha acontecido comigo. As marcas no meu pulso demoraram semanas para sumir. E às vezes, mesmo depois que desapareceram, eu ainda sentia como se aqueles dedos estivessem me apertando. Depois disso tudo, fiquei curioso e comecei a pesquisar sobre a história daquela cela. Descobri que, anos antes, um preso tinha sido assassinado lá. Os outros detentos afogaram ele no próprio boi. Enfiaram a cabeça dele lá e seguraram até ele parar de respirar. Um jeito horrível de morrer. Tem quem diga que quando uma pessoa morre desse jeito, com tanto sofrimento e medo, algo dela fica preso no lugar, como se uma parte não conseguisse ir embora. Não sei se acredito nisso. Sempre fui cético com essas coisas. Mas depois daquele dia, já não tenho tanta certeza. Pedi transferência para outra unidade e consegui. Mas mesmo agora, longe daquele lugar, tem coisas que não consigo esquecer. Quando estou no banheiro de casa e olho para o vaso sanitário, às vezes me pego pensando no que pode estar lá embaixo. E quando a água faz aquele barulho de descarga, por um segundo, parece que escuto de novo aquela risada molhada e inumana. É engraçado como a mente da gente funciona. Antes dessa história, eu nunca tinha medo de nada. Achava que já tinha visto de tudo trabalhando na cadeia. Agora, tenho medo de ir no banheiro à noite. Tenho medo de sentir aquele frio subindo do vaso. Tenho medo de um dia sentir aqueles dedos compridos e gelados me tocando de novo. Meus colegas de trabalho não gostam que eu conte essa história. Eles dizem que tem coisas que é melhor deixar quietas. E talvez eles tenham razão. Tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar. Coisas que talvez seja melhor nem tentar entender. Mas a verdade é que essa história não é só minha. Outros agentes já passaram por coisas parecidas no presídio. Tem um colega que jura que viu uma sombra saindo de um ralo no chuveiro coletivo. Outro diz que escutou vozes vindo dos canos da ala antiga. O presídio é velho. Tem muita história triste naquelas paredes. Muita gente que sofreu, que morreu ali dentro. Talvez seja só isso, histórias antigas que a gente vai passando de um para o outro até virar quase verdade. Ou talvez seja algo mais. O problema é que agora, sempre que vejo um ralo, sempre que olho para um vaso sanitário, não consigo deixar de pensar: será que tem alguma coisa lá embaixo esperando? Pode ser que eu nunca descubra o que era aquilo que me agarrou naquele dia. Pode ser que tenha sido só minha cabeça pregando peça, misturando as histórias que eu tinha ouvido com o cansaço e o estresse do trabalho. Mas as marcas no meu pulso, essas eu sei que foram reais. E o medo que senti quando aquela coisa me puxava, isso também foi real demais. Então, quando vocês forem ao banheiro hoje à noite e ouvirem um barulho estranho vindo do vaso, pensem nisso. Pensem que talvez, só talvez, não estejam realmente sozinhos.
Talvez tenha algo lá embaixo, nos canos escuros, esperando uma chance de agarrar alguém e puxar para dentro. Algo que não é desse mundo. Algo que não deveria existir, mas existe. E se um dia vocês sentirem uma corrente de ar fria vindo do vaso, ou ouvirem um som estranho, como uma risada abafada e molhada, bom, aí já sabem, não é só uma história, é real e pode estar mais perto do que imaginam. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. E agora, prepare-se, porque a próxima história vai te deixar sem dormir. Sou técnico de enfermagem num presídio brasileiro há um bom tempo. A gente acaba se acostumando com certas coisas nesse ambiente, sabe? Brigas, tentativas de suicídio, crises de abstinência, isso vira rotina depois de um tempo. Mas tem coisas que a gente não se acostuma nunca, coisas que ficam na cabeça e que a gente nem consegue explicar direito. Aquilo aconteceu numa madrugada de plantão. Eu estava na enfermaria fazendo o de sempre, anotando umas coisas, organizando medicação. Estava chovendo muito forte naquela noite, e o barulho da chuva no telhado antigo do presídio fazia um estrondo danado. Acho que por isso não ouvi direito quando começou aquela confusão no corredor. Foi quando os agentes chegaram trazendo um detento que eu nunca tinha visto antes. Eles estavam meio nervosos, o que não é comum, porque esses caras já viram de tudo um pouco. O detento estava se contorcendo e gritando que tinha alguma coisa dentro dele. De primeira, pensei que fosse droga ou algum surto psicótico, é o que mais acontece por aqui. Os agentes deixaram ele na maca e um deles falou algo tipo, "Vê o que esse maluco tem", e saíram. Fiquei sozinho com o cara que não parava de se mexer e gritar. Tentei falar com ele, mas ele estava muito agitado. Depois de um tempo, ele foi acalmando um pouco e consegui perguntar o que ele estava sentindo. Ele disse que começou com uma coceira na barriga, depois virou uma dor, e aí ele começou a sentir algo se movendo dentro dele. Achei que podia ser apendicite ou obstrução intestinal, sei lá. Levantei a camisa dele para examinar e aí... É difícil explicar o que vi. A barriga dele estava se mexendo de um jeito estranho. Não era como gases ou contração muscular normal. Era como se tivesse mesmo alguma coisa se remexendo ali dentro. De repente, o cara começou a gritar mais alto. A pele dele parecia que ia estourar. Eu queria chamar alguém, mas também não queria deixar ele sozinho naquele estado. E foi tudo muito rápido. A barriga dele, a pele, simplesmente abriu. Não foi como um corte normal, foi como se algo empurrasse de dentro para fora. E saiu uma coisa de dentro dele. Não era sangue, nem órgão, nem nada que eu tenha visto antes em todos esses anos de enfermagem. Era uma espécie de massa. Uma coisa que parecia viva, mas não tinha forma definida. Era avermelhada, meio cinza em algumas partes. Parecia um pedaço de carne, mas se mexia sozinha. Essa coisa caiu no chão e começou a se arrastar. Não era rápida, mas se movia como se tivesse intenção, sabe? Como se soubesse para onde estava indo. Fiquei paralisado olhando aquilo. Minha mente não conseguia processar o que eu estava vendo. A coisa foi direto para o ralo que tem no canto da sala. Foi se espremendo até sumir completamente por lá. Tudo isso deve ter durado uns segundos, mas pareceu uma eternidade. O mais estranho é que quando olhei de volta para o detento, o buraco na barriga dele já não sangrava tanto. Parecia que já estava fechando sozinho, como se aquilo fosse normal. Perguntei a ele o que era aquilo que tinha saído de dentro dele. Ele estava cansado, mas calmo, como se tivesse sido libertado de algo. Ele me olhou e disse que há uns meses tinha feito algo ruim para uma família que mexia com essas coisas de magia, macumba, essas coisas. Disse que o pai da família tinha avisado que ia plantar uma semente dentro dele,
que ia crescer e se alimentar do mal que ele tinha feito. Na hora não dei muita importância para essa história. Achei que era desculpa de bandido, sabe como é. Chamei os agentes de volta, falei que o detento tinha tido uma espécie de ataque, tratei o ferimento como pude e eles levaram ele embora. No outro dia, quando voltei para o plantão, fui perguntar sobre aquele detento. Ninguém sabia me dizer onde ele estava. Uns falavam que tinha sido transferido, outros que tinha ido para o hospital. A papelada tinha sumido também. E o mais estranho, o ralo da enfermaria tinha sido trocado. Quando perguntei por quê, me disseram que entupiu durante a noite. Tentei falar sobre o que tinha acontecido com alguns colegas, mas logo percebi que era melhor ficar quieto. Quem ia acreditar numa história dessas? Até eu mesmo, às vezes, penso que foi algum tipo de alucinação, que eu estava cansado demais e imaginei coisas, mas aí lembro dos detalhes, do som que aquela coisa fazia ao se mover, do cheiro, e sei que foi real. Depois daquilo, pedi transferência para outro setor. Não queria mais trabalhar na enfermaria, principalmente no turno da noite. Mas me negaram, e o pior é que comecei a notar coisas estranhas acontecendo. Objetos mudando de lugar quando ninguém estava olhando. Barulhos nos canos à noite. E às vezes, quando estou sozinho na enfermaria, tenho a sensação de que tem algo me observando. O presídio é velho, tem muitas histórias por lá. Os detentos mais antigos contam que o terreno era um cemitério antigo antes, ou que foi construído em cima de um lugar sagrado para alguma religião. Nunca dei bola para essas conversas. Agora não sei mais o que pensar. Semana passada aconteceu uma coisa que me deixou mais assustado ainda. Estava fazendo a ronda noturna e passei pela cela de um detento que tinha chegado recentemente. Ele estava sentado na cama, passando a mão na barriga e reclamando de coceira. Quando me viu, sorriu de um jeito estranho e disse: "Tá crescendo de novo. Eles não desistem nunca." Não parei para perguntar o que ele queria dizer com aquilo. Segui meu caminho o mais rápido que pude, mas desde então não consigo parar de pensar. E se aquela coisa que saiu daquele homem não foi embora de verdade? E se ela está lá embaixo, nos esgotos do presídio, crescendo e esperando? E pior, e se ela encontrou outro hospedeiro? Sei que parece loucura. Talvez eu precise mesmo de umas férias, ou até mudar de profissão. Mas uma coisa eu sei. Depois do que vi naquela noite, nunca mais dormi direito. E sempre que vejo um ralo, principalmente aqueles mais antigos de metal, não consigo evitar de pensar no que pode estar vivendo lá embaixo, esperando uma chance de sair. Já pensei em procurar ajuda, contar isso para algum especialista, sei lá. Mas o medo de me acharem louco é maior. Além disso, tem uma parte de mim que ainda tenta acreditar que foi só estresse, cansaço, imaginação. Mas no fundo, bem no fundo, eu sei o que vi. E essa certeza é o que mais me assusta. Desde aquele dia, comecei a pesquisar sobre essas coisas de magia, rituais, essas coisas que a gente ouve falar, mas nunca dá muita importância. Descobri que tem muitas crenças que falam sobre entidades que podem ser plantadas em pessoas como forma de castigo ou vingança. Coisas que crescem dentro da pessoa, se alimentando dos sentimentos negativos, até ficarem fortes o suficiente para sair e procurar outro hospedeiro. Não sei se acredito nisso tudo. Sempre fui uma pessoa cética, de ciência. Mas depois do que vi, já não tenho tanta certeza sobre o que é possível e o que não é nesse mundo. Às vezes me pego olhando para minha própria barriga, procurando sinais de movimento. É paranoia, eu sei, mas não consigo evitar. O pior de tudo é que não tem ninguém com quem eu possa dividir isso. Minha família ia achar que fiquei maluco de vez. Meus colegas de trabalho iam rir da minha cara, ou pior ainda, espalhar por aí que não tenho mais condições de trabalhar. Então guardo isso comigo, fingindo que tá tudo normal, que sou o mesmo de sempre, mas não sou. Aquela noite mudou alguma coisa em mim. Me fez ver que tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar. Coisas que vão além do que a gente aprende nos livros.
E isso é assustador demais.